Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Hoje é um dia em que o mundo deve ter acordado, pelo menos aqueles que pensam, devem ter acordado preocupado. A maior potência do planeta elegeu como presidente uma pessoa que disse, não mandou dizer, não é? Disseram que ele disse, tem gravado isso. Brasileiros são porcos latinos. Eu vou mandar construir um muro separando os Estados Unidos do México e os mexicanos é que vão pagar. Eu vou expulsar os latinos dos Estados Unidos. Eu não vou dizer aqui o que ele diz sobre as mulheres, porque eu posso cair em, quem sabe, num processo de expulsão da Câmara, se eu repetir o que ele falou. Ele falou, não é que disseram que ele disse. Um homem que declarou abertamente ser racista, homofóbico, a direita mais, digamos assim, explícita, depois de Hitler, foi eleita na maior potência dos Estados Unidos. Hoje, outro dia eu vim aqui e fiz uma pequeníssima análise, porque em 10 minutos não dá para fazer grandes análises, e nem eu sou um sociólogo, um pesquisador, mas enfim, análise empírica, análise curtinha, microanálise. E eu disse que há um problema hoje, uma fase do mundo que a gente está vivendo, que é de um avanço do conservadorismo impressionante. E não foi reflexo só das eleições brasileiras isso, que também registrou pessoas como Bolsonaro, com altos índices de aceitação. Fiquei pensando, fiquei até a madrugada vendo a televisão, acompanhando lá aqueles resultados, e fiquei pensando numa coisa chamada dialética, que eu sei que pode parecer arrogante a gente falar em dialética numa tribuna, onde fala para pessoas que talvez essa palavra seja completamente estranha, parece que está querendo mostrar conhecimento, né? Falar em algo tão... Mas não é isso. Eu queria dizer o seguinte, e isso eu só consigo explicar pela tal do método dialético. A internet, ela ao mesmo tempo que ela abriu a liberdade para a expressão, para falar com o mundo, ela trouxe a liberdade dos ditadores para falar com o mundo. Há uns anos atrás era impossível que alguém dissesse: eu não gosto de latinos, brasileiro, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, quem dissesse isso. Agora, todo mundo vai para a internet, e pior, o presidente eleito dos Estados Unidos diz isso, brasileiros são porcos latinos. Um bilionário americano, que foi criado na mídia, através de um programa chamado O Aprendiz, que aqui no Brasil também teve uma versão, com o Roberto Justo, se eu não me engano. O Donald Trump, dono de cassinos, dono de hotéis, dono de edifícios, dono de imóveis em vários lugares do mundo, fez fama na televisão, e agora pegou essa onda fascista, de dizer que não gosta de negro, que mulher é um ser inferior, que muçulmano é um ser inferior, que latino-americano é um ser inferior. Pegou essa onda, usou o seu dinheiro, e 57 milhões de pessoas votaram nisso. O centro, todas as eleições elas têm 10 mil componentes, e em cada estado americano, e a eleição americana não é nacional, ela é estadual e depois é somada. Não é que nem no Brasil, que soma os votos de
todo o Brasil e elege o presidente. Lá não. Lá tu soma os votos de cada estado. Como eles têm peso diferente, depois tu faz o cálculo. As eleições são estaduais com resultado nacional. Cada estado deve ter uma razão. Mas tem uma questão que unificou. Quando ele disse para os americanos, em outras palavras, eu vou ralar o mundo, mas eu vou ajudar só os americanos. Quando ele disse isso, 57 milhões, sabe, me serve. Me serve. Que se dane a América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, Europa, mas que se dane. Vamos proteger a economia americana. E é isso. Esse é o discurso, que eles chamam em economia de protecionismo. Ai de um industrial de qualquer país do mundo que queira competir com o industrial americano. Ai de um produtor de qualquer coisa no mundo que queira competir com o produtor do mesmo produto americano. Ele vai dar um jeito de dizer, esse aí não. Viva a América. Mas só que isso é um momento que o mundo está vivendo. O mundo tem ciclos, né? A década de 40 foi guerra mundial, todo mundo se envolveu naquilo. A década de 60 foi a negação dos conflitos mundiais, paz e amor. Depois, aqui para nós, a América Latina inteira, na década de 60 e 70, mergulhou em ditaduras. Depois vieram os períodos de redemocratização. E agora parece que o mundo vive uma fase em que o conservadorismo, o fascismo, o eliminar o diferente é a regra. É normal. É aceito. É aceito hoje eu dizer que um negro é melhor, que um negro é pior do que um branco, que uma mulher é pior do que um homem, que um latino é pior do que um americano. Dá para aceitar isso em 2016? Pois os americanos aceitaram. Eu vi entrevistas que eu fiquei assim, mas como é que pode uma pessoa não ter um mínimo de princípio, não enxergar a vida? Uma mulher negra dizer o seguinte, americana, eu vou votar no Trump porque o que me interessa é o resultado econômico. As outras coisas não levo em conta. Mas como? Mas como? O reforço ao racismo, a violência contra a mulher, contra religiões, como os muçulmanos, contra latinos, isso foi aceito em nome de não, mas o que vale é tu ter mais, ganhar mais, ser melhor de vida, isso é o que vale. Eu confesso que, para mim, foi pior do que as eleições brasileiras. Não sei se... Eu queria ser um ignorante, alienado neste momento, não entender nada, para não me preocupar com isso. Mas eu acho que se tem notícia, para nós, aqui em Pelotas, não estou falando ruim, para a gente se desesperar, chama-se eleição de Donald Trump. Ainda que grande parte do que ele disse seja fanfarronice para ganhar voto, ainda que seja, ele vai ser cobrado. Quem votou nele não votou no discurso esse que o Gaúcho falou aqui agora, não, vamos nos unir. Não, não votaram nisso. Votaram no discurso racista, fascista. Esse que foi eleito. Depois das eleições, não, nós temos que unir, todos, eu não vou fazer milagre, aquele papo, né? Mas não foi isso que votaram. A campanha era uma coisa absurda, o que esse homem fazia. Absurda, absurda, absurda. E o erro das pesquisas? E as pesquisas, eles em silêncio. É um momento trágico, eu diria. É um momento trágico. Antes da Segunda Guerra Mundial, os democratas alemães e o Partido Comunista Alemão brigaram. Brigaram e saíram separados. O Hitler aproveitou no meio e foi eleito. Quem não sabe, o Hitler foi eleito. Então essa história de eu sou eleito, não, o Hitler também foi. Eleição é uma coisa que pode se ganhar com o discurso mais estapafúrdio do mundo. Hoje, se o mundo não se unificar contra esse tipo de coisa, aquela frase do Marx lá de 1800 e não sei o quê,
Ou nós vamos para um modelo de igualdade, ou nós vamos para a barbárie. Para a barbárie, onde vale eliminar o outro. Basta ser diferente. Ah, tu é negro? Não me interessa. Ah, tu é mulher? Ah, tu é gay? Ah, tu é latino? Não me interessa. Então, morte para ti. Vale. Pode eliminar. Esse é o princípio do fascismo. A democracia, a gente aprende a conviver. Tu perde hoje, tu ganha amanhã, a minoria fica, se constitui. Ganha. Fascismo não. Fascismo, tu está mais fraco? Elimina. É como a tribo de animais. Os mais fracos têm que ser mortos. O que vale é o macho alfa mandar. Eu confesso que eu estou apavorado hoje. Hoje é um dia, para mim, terrível. Eu estou de luto. Eu estou em pânico com essa vitória desse monstro chamado Donald Trump.